no próximo domingo, nós vamos ter o pastor Luiz Gustavo, que vai estar ministrando. Ele é bênção de Deus. Quem me ligou foi o pastor Luciano Boy, pastor que eu já conheço há muito tempo. Ele é bênção. E o pastor falou assim: pastora, pode trazer que ele é bênção do Senhor. Então o pastor Luiz Gustavo vai estar ministrando no próximo domingo. Amém? Nós vamos ter a noite para casais. Glória a Deus. Né? Dia 15 de fevereiro. Você acredita, irmão? Janeiro já está acabando. Janeiro já está acabando, amados. Glória a Deus. Jesus está voltando. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Amanhã nós temos reunião de oração. Para a glória de Deus. Não, se você não fez a sua carta, tem ali no fundo, tem papel, tem envelope para você colocar a sua carta. Em nome de Jesus. O envelope que tem azulzinho aqui é para você colocar a carta e você vai colocar aqui dentro, tá bom? Agora, se você for ofertar primiciar, é esse aqui que tá amarelinho, tá bom? Então, as primícias são uma oferta especial que você vai fazer. Ok, querido? Amém. Se assim couber no seu coração. Amados, também hoje é o dia do aniversário da Teovanda. Aleluia! Vem cá, Wanda, vamos orar por ela. Vem cá, amada. Em nome de Jesus, você tá com vergonha? Não, você está em casa. Glória a Deus, glória a Deus. Essa preciosa do Senhor está completando mais um ano de vida, né? 15. Amém? Você pode ficar de pé. Vamos abençoar a vida dela? Vamos orar por ela? Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por essa joia tão preciosa, Pai, que o Senhor nos deu. Queremos pedir, Senhor, a cobertura do Teu sangue sobre a vida dela, em nome de Jesus, sobre os filhos. Ó Senhor, que a mão do Senhor que enriquece com ela não se acrescenta dores, seja sobre a vida da Tua filha, da mesma forma que o Senhor fez com Jabes. Em nome de Jesus, aumentando os termos, aumentando as terras, dando prosperidade e saúde, Pai. Em nome de Jesus, ministramos saúde na vida da tua filha, do alto da cabeça à extremidade dos pés, que teu sangue penetre nas veias, nas artérias. Em nome de Jesus, Pai. Concedendo saúde. Repreendemos pelo poder que é no sangue de Jesus toda inflamação, infecção. Em nome de Jesus. As pernas da tua filha são pernas para caminhar na presença do Senhor. Por isso, pelo poder que é no sangue de Jesus, mal nenhum consumirá a vida dela. Repreendemos a dor. Pelo poder que é no sangue de Jesus, repreendemos todas as dores. E que a paz e a graça do Senhor seja sobre a vida da Teovanda. Em nome de Jesus. Amém? Parabéns pra você. Essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva Teovanda! Gente, a melhor empada dos Estados Unidos é dela, gente. Vocês não têm noção. Glória a Deus. Amados, antes de entrar na palavra, eu gostaria de trazer um breve comentário sobre essa questão imigratória que está vindo. Então a gente vê muitas notícias que estão borbulhando, mas de uma forma para assustar, de uma forma para tirar a paz. Eu quero dizer para você, quem está aqui já há mais um tempo, como eu, ou mais do que eu, nós já vimos esse movimento outras vezes também. Então essa não é a primeira vez ao qual nós passamos por isso aí. Paula, Grazi, que já tem um tempinho aí, como eu, então percebe que isso não é a primeira vez e não vai ser a última também. Então, queridos, eu quero que você entenda a primeira. Vou falar o natural, né? O natural é o seguinte: eles estão atrás de pessoas que já têm mandato de prisão, entendeu? Ou que fizeram alguma coisa. Por exemplo, um dos presos que eles prenderam, um guatemalteco, ele estava em liberdade provisória por conta de um estupro aqui em Boston. Então, em cima desse, eles foram. Vocês estão entendendo? Então, não que eles estejam
indo aleatoriamente, mesmo porque, né, o governo não tem dinheiro para fazer isso. Então, o interesse é realmente essas pessoas que têm problemas com a justiça. E então, se você quiser ver notícia, eu recomendo para você um canal que não faz tanto alarde, é um canal de direita, vamos dizer assim, é a Fox News. Eu recomendo você que você escute, que você veja a Fox News, porque ele é bem conciso, bem verdadeiro no que está sendo feito, tá? A nível de imigração. Bom, aqui todos chamam esse estado, né, de cidade, no caso Boston, santuário. Mas a governadora do estado falou que não imporá nenhuma barreira para que o ICE atue. Mas o ICE está agindo desse jeito que eu estou falando para vocês. Eu quero lembrar para vocês que nós, imigrantes, nós somos a força de trabalho. Vocês estão entendendo? Então, essa questão de Boston ser um santuário, não é porque eles são bonzinhos, né? É porque esse estado move, o dinheiro que move é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, o dinheiro move por causa de mim e de você, né? Não vai ter americano que vai querer lá trabalhar no Pretzel. Né, Marilu? Não vai ter americano que vai querer lá fazer limpeza de apartamento dos adolescentes. Não vai ter americano que vai querer subir ali fazendo serviço de carpintaria, não é verdade, Pedro? Subindo e descendo ali naqueles rufos. Não vai ter americano que vai lá pra pizzaria e fazer pizza igual o Gabriel. Vocês estão entendendo? Então, nós somos a força de trabalho. Então, tenha isso na sua mente, né? Isso é o natural. Agora, o espiritual, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, verso 32. Daniel, capítulo 4, verso 32. Nós vamos ler aí a última parte do versículo, a parte lá do finalzinho. Porque aí primeiro ele fala sobre o rei, né? Mas nós vamos nos deter lá no versículo 32, na última parte desse versículo, que diz o seguinte: o Altíssimo, aí a partir do Altíssimo aí, o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem ele quer. Amém? Eu posso aqui citar outros textos, como em Deuteronômio, eu anotei aqui, mas eu não vou fazer vocês lerem não. Deuteronômio, versículo 9 a 4 e 5, também fala sobre isso. Então, a terra, ela pertence a quem, queridos? A Deus. Amém? A Deus. E essa terra que pertence a Deus, ele dá para quem ele quer. E ele decidiu dar para mim, para você, amém? Senão nenhum de nós teria entrado aqui. Fala amém. Amém. Mais uma vez, amém. Amém. Então, queridos, aí às vezes a gente ouve falar assim: mas eu entrei pela porta da frente, eu entrei pela porta dos fundos. Irmãos, não existe porta da frente, nem existe porta do fundo. Existe porta que Deus abre. Amém, glória a Deus. Então, eu não sei que jeito que você parou aqui, né? Não sei se foi com mais dificuldade ou foi com menos dificuldade, mas o Senhor trouxe você. Aleluia. E você vai se agarrar nas promessas de Deus. E lá em Atos 5:29 ainda diz o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Amém? Em nome de Jesus, nada de pânico. Eu lembro que da outra vez que teve essa onda de imigração, teve um rapaz, um homem já, que frequentava a igreja, falou assim: pastor, eu vou parar de ir na igreja, vou mais na igreja não. Eu falei: por quê, meu irmão? Não, a imigração tá rondando aí, falou que vai entrar nas igrejas, falou que vai entrar nas escolas, falou que vai nos lugares tudo para pegar quem tem documento. E eu vou, pastor, não vou mais na igreja não, vou trabalhar só, né? Então eu vou trabalhar só e não vou na igreja não. E o irmão, queridos, por misericórdia e graça do Senhor, desviou, claro, né? E está perdido por aí até hoje. Então é isso, queridos. Nós vamos seguir, vamos caminhar
com base naquilo que o Senhor nos deu. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Glória a abra Deus. comigo aí a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 25. Gente, lembrando que as cartas estão lá no final, tá? Lá no finalzinho ali, perto onde está a irmã Virgínia. Gênesis 25, versículo 21. Vou estar ministrando hoje sobre o caçador e o pastor. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 27. Como é um texto corrido, queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. É um textinho corrido, curto. Vamos lá. Do versículo 21 ao versículo 27. Você abriu aí? Dá glória a Deus aí, minha irmã. Aleluia. Isso mesmo. Ó, diz o seguinte. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Então, consultar o Senhor foi. Verso 21, verso 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será maior e mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Verso 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Não tinha ultrassom na época, né, gente? Versículo 25. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Verso 27, último. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando da palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos deu, Senhor, de poder, aleluia, pregar o Evangelho, receber do alimento em nome de Jesus. Pelo poder que é no sangue de Jesus. Eu quero pedir nesse instante, em nome de Jesus, que toda força maligna, em nome de Jesus, toda interferência satânica seja repreendida em nome de Jesus. Todo cansaço, em nome de Jesus, sonolência, opressão demoníaca, vai embora agora em nome de Jesus. Estende, Senhor, as tuas mãos sobre o teu povo, que eles possam receber do Senhor, aleluia, a palavra, o alimento que o Senhor preparou para cada um deles, em nome de Jesus. Você pode ser sentado no glória a Deus. Amém. Aleluia. Amados, se você conhece essa história, você vai saber que nós estamos falando de Isaque e Rebeca. Isaque era filho de Abraão. Isaque e Rebeca se casaram, passaram-se 20 anos e Rebeca não engravidava. Até que o Senhor, pela misericórdia e graça dele, visitou o ventre de Rebeca e deu ali a semente para ela. Mas não havia somente um, haviam 2. Tinha 2 ali. E ela sentia aquele desconforto, ela sentia como se tivesse uma briga dentro do ventre dela. E ela foi fazer o quê? Foi consultar o Senhor. Como eu disse, não tinha ultrassom na época, né, irmãos? Ela foi pedir: Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? E o Senhor falou com ela, falou: olha, dentro de você tem 2 nações. Dentro de você tem 2 povos. E o menor, ou seja, o mais novo, será maior, e o mais velho será subjugado pelo mais novo. Então, nós, eu e você, já sabemos o final dessa história. O que aconteceu no final dessa história? Jacó cresceu,
prosperou, se tornou uma nação, se tornou Israel, e a descendência de Esaú, ela ficou inexpressiva, ficou perdida por aí. Bom, do mesmo jeito que existia a guerra entre Esaú e Jacó, e essa guerra foi durante a vida toda deles, esse impasse foi durante a vida toda deles, da mesma forma, assim, as nossas lutas internas, elas não cessam. As nossas lutas internas são constantes. E aqui, queridos, o que eu quero dizer para você? Que dentro de nós tem um antagonismo. O que é antagonismo? Duas coisas opostas. Duas coisas que batem uma contra a outra. Então, Esaú simboliza a nossa carne. Esaú simboliza os nossos desejos. Esaú simboliza a independência. E Jacó simboliza o nosso espírito. Então, nós temos o caçador, que é Esaú, e Jacó, que é o pastor. Então, amados, esses sentimentos são muito normais na vida da gente. Um dia você está alegre e no outro dia você está triste. Um dia você está animado, no outro dia você está completamente desanimado. Um dia você está cheio de fé, cantando, louvando a Deus. No outro dia você está incrédulo. Parece que o chão se abriu e que você está indo embora junto com a terra. Então, queridos, é assim que é o antagonismo. Paulo fala sobre isso. Foi o que nós cantamos aqui agora há pouco. Eu pedi sobre essa música, pedi essa música para o louvor justamente por isso. Paulo fala exatamente o que diz isso. Olha, porque o que eu faço, diz o apóstolo Paulo a carta aos Romanos, vou ler para você. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Então, queridos, o caçador e o pastor dentro de nós constantemente vão estar ali em embate. E eu gostaria primeiramente de falar sobre o caçador. Esaú era um caçador. Vamos pensar aqui como é que é essa pessoa, como é que é essa profissão, como é que é este homem. Olha só, a porção caçadora dentro de nós, a primeira coisa que ela faz, ela exige independência. Ela quer ser livre, fazer o que der na telha, agir pelo impulso. É isso que um caçador faz. O caçador, ele vive pelas campinas, procurando caça. Ele anda para cá, ele anda para lá, de acordo com o instinto dele, de acordo com a necessidade dele. Caçadores são aqueles que matam vidas. Caçadores, eles não morrem, eles matam. E aqui eu quero lembrar você uma coisa. Pensa bem. Quantas vezes você mesmo matou alguém? Que jeito? Quantas vezes você já feriu alguém? E o caçador, ele faz isso, ele fere, ele mata. Muitas vezes, queridos, nós somos movidos pelos nossos próprios sentimentos, falamos coisas que machucam o outro. Falamos coisas que cutucam o outro. E aquilo que era para ser talvez um momento de confronto, sem amor, sem sabedoria, vira um momento de embate. E em vez de solucionar o problema, ele fica muito pior. Olha só, pode passar o próximo aí. Eu coloquei aí algumas frases que o caçador fala. Ele fala assim, olha, não preciso da sua opinião, eu já tenho a minha. Não preciso me sujeitar a nada. Isso acontece muito aqui, né? Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Principalmente quando chega casais aqui. Aí o homem trabalha, a mulher trabalha. Se a mulher não vigiar, ela vai olhar para o homem e vê-lo como peso. Vê o casamento como peso. Vai falar assim, eu não preciso disso. Eu não preciso estar casada. Sabe? Por isso que tem tantos divórcios. Ou o homem se vislumbra, né? Se vislumbra com a facilidade do dinheiro, se vislumbra com as possibilidades de relacionamento e faz a mesma coisa. Rompe com as alianças. Bom, o caçador, outra coisa que ele fala assim, aqui se faz, aqui se paga. Alguém já ouviu isso aí? Hã? Não é? Ó,
o caçador, a pessoa fez algo com ele, repete assim, olha, a vingança é um prato que eu vou comer cru. Então, outra coisa que o caçador fala, doa quem doer, eu vou ser sincero, eu falo mesmo. Não importa se está querendo ouvir, se não está querendo. Então, queridos, isso tudo são palavras da nossa porção caçadora. E eu vou dizer uma coisa, essa porção não mata ou machuca somente o outro. Mata e machuca você também. Porque aquilo que a gente semeia é justamente aquilo que a gente vai colher. A Bíblia manda que nós sejamos equilibrados. Diga comigo, equilíbrio. Equilíbrio. Mais uma vez, equilíbrio. Equilíbrio. Porque o caçador ele tem um lado interessante. Ele é ousado. O caçador, ele é uma pessoa destemida. Aceita desafios e vai em frente. Essa é a porção positiva do caçador. Essa é a porção positiva daquele que tem esse impulso. Mas se você não controlar, debaixo do equilíbrio do Espírito Santo, essa face negativa, essa parte negativa, que essa parte ela vai subir e o seu lado bom de vencer desafios vai fazer com que você viva momentos difíceis na sua vida. E aí, queridos, o que a gente tem que entender? Que certamente, as tentações virão. Aí, quando eu falo de tentação, o que eu estou falando, amados? A pessoa que te cutuca, a má resposta, o olhar torto. Então, isso são provocações. E aí, cabe a você falar, eu vou cair ou não vou cair? Quem é que vai prevalecer? O caçador ou o pastor? Eu quero dar outro exemplo, por exemplo, nos relacionamentos dentro de casa. Tem um versículo lá em Efésios, capítulo 6, verso 4, que fala o seguinte, pais, porque a gente que é pai, a gente manda em casa, amém? Mas interessante que diz o seguinte, Efésios 6, 4, pais, não suscitem, não irritem os seus filhos. Então você, que é autoridade dentro da tua casa, o Senhor está te orientando para você não irritar, não suscitar a ira, não ficar cutucando os seus filhos. Não estou falando de educação, gente. Eu estou falando de irritar mesmo, de provocar. E nem sempre é o caminho esse para melhor educação. E aí, queridos, talvez você é patrão. E aqui tem essa coisa, né? Se eu sofri, o outro sofre também. Ah, comigo foi desse jeito. Não tem por que você querer de um jeito melhor. Porque eu cheguei aqui, eu só comia miojo. Porque eu cheguei aqui, eu dormi no chão. Porque eu cheguei aqui, eu fui expulso de casa. Tive que dormir fora, dormir na rua, dentro de carro. Então, porque a pessoa passou essas determinadas coisas, acha que os outros que vêm têm que passar também. E aí surgem muitos maus patrões, maus donos de companhia, porque entendem assim, olha, se eu passei, se aconteceu comigo, você não é diferente, você não é melhor que eu. E aí tem essa palavra que está lá em Efésios 6:9. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, com amor, com respeito. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu e com ele não há favoritismo. Ou seja, diante de Deus não importa quem é senhor e quem é escravo. E quando eu falo escravo, aqui nessa época era escravo mesmo, gente. Então o Senhor tinha que respeitar, que cuidar dos seus servos, entendendo, lembrando que ele tem um Senhor sobre a vida dele. Diga para o teu irmão da direita, da esquerda, Deus é sobre a sua vida, meu irmão. Ele é a autoridade máxima aí, em nome de Jesus. Entendeu? Ó, porque, gente, a palavra lançada é igual pedra. Você lança a pedra, não tem como você pegar de volta. E a palavra lançada do mesmo jeito, querido.
lançou, não tem como voltar. Então, você vai ter as situações que vão corroborar, talvez, para o seu lado caçador agir. Mas hoje o Espírito Santo te convida para ter controle. Amém? Amém. Bom, Glória a Deus. e o pastor? O pastor é Jacó. Então, da mesma forma que o caçador tem qualidades, o pastor também tem qualidades. Pense na figura do pastor. O pastor é uma profissão. Não estou falando pastor eu aqui, né? Vamos falar do pastor de ovelhas lá do campo, que tem profissão. O pastor tem uma profissão que exige cuidado, estabilidade, responsabilidade e rotina. Tem que ter responsabilidade. Todo dia ele faz a mesma coisa. Ele levanta de madrugada, leva as ovelhinhas para o pasto, deixa ela comer, tá saindo leva elas para comer, depois leva para beber e fica nesse ciclo durante o dia. Depois volta para casa, desce com aprisco. Já falei para vocês que aprisco naquela época não são currais como os nossos de hoje, né? Aprisco naquela época eram cavernas. Então o pastor se esconde ali com as suas ovelhas. E aqui, queridos, ele vive nessa rotina. E quantos de nós se aborrecem com a rotina? Quantos de nós ficam entediados com a rotina? Levanto de manhã, tomo meu café, arrumo minha mala, faço o lanche, vou para o trabalho o dia inteiro, volto, pego o tráfego e chego em casa. Irmãos, eu quero dizer para você, comece a apreciar a sua rotina. Comece a ser grato a Deus pela sua rotina. Comece a ter um coração cheio de gratidão pela sua rotina. Porque tem muita gente que gostaria de ter a rotina que você tem. Tem muita gente que gostaria de chegar em casa e ter aquele bando de menino para cuidar, né, Rosângela? Aquele bando de cabelo para arrumar, entendeu? Então o que? É a rotina. Arrumar os cabelos, gente, vocês não sabem. Os homens não sabem o que é isso, gente, vocês não têm noção. Eu sei. Só menina, né? É verdade. Então, queridos, olha só. Interessante que o pastor tem que ter essa noção da hora que ele vai espalhar pela campina e na hora que ele vai recolher as ovelhas. Então, isso se chama o que, irmãos? Sabedoria. A hora de falar, ou seja, espalhar as palavras, e a hora de recolhê-las. Se você está com raiva, se você está destemperado no momento, irmãos, fecha a boca, em nome de Jesus. Amém. É melhor não pecar, sabe? É melhor fechar a boca do que depois você vai ter que pedir perdão, irmão. Você tem que falar desculpa, você tem que pedir perdão se você falou uma coisa errada. Então é melhor o quê? Fecha a boquinha antes. Em nome de Jesus. Tenha a peneira da sabedoria nos seus lábios. Sabe, queridos? Olha só, o pastor, ele tem o quê? Ele tem a responsabilidade de manter a vida. Então, você, do mesmo jeito, tem a responsabilidade de manter a vida ao seu lado. Como que as pessoas olham para você? Né? As pessoas olham para você como uma pessoa que semeia, uma pessoa que se alimenta, ou as pessoas quando chegam perto de você têm medo de chegar. Não, o que vai sair agora? Vou, não vou, vou, não vou. Irmãos, para o pastor não tem esse negócio que falo mesmo, eu sou assim mesmo, né? O famoso crente Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Não, queridos. Nós somos dia após dia moldados pelo Espírito Santo. Amém. É do mesmo jeito, irmão. Aquele que é depressivo, aquele que é melancólico, ele não pode continuar o resto da vida assim. Ele tem que melhorar, sair da tristeza para um tempo de alegria. E aqui, queridos, você, como pastor, você pode alimentar as pessoas que estão ao seu redor. Você pode fazer bem às pessoas que estão ao seu redor. Então, em vez da crítica, o que você pode fazer? Semear palavras de elogio, semear palavras de amor, semear palavras de incentivo. Amém. Glória a Você Deus. pode olhar para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda aí, quem está de casal, quem está solteiro, fala assim, ó, falei para a pessoa que está em pé de você, fala assim, ó,
Fala um elogio aí, você tá muito bonito hoje, não é? O que você pode falar? Ah, nossa, você é tão inteligente, entendeu? Você é tão inteligente, você é trabalhador, não é? Trabalhadeira, sabe? Eu admiro a sua calma, a sua paciência. Profetiza aí, irmão. Admire a sua calma, a sua paciência, a sua tranquilidade. E é assim, amados. Amém? Então, semear palavras boas. Semear na vida do outro. E aqui eu quero chamar a atenção para outra coisa. O que o caçador faz? Ele sai para caçar. Ó, o pastor aqui, bobagem, né? Ele sai para caçar. E como é que o caçador caça? Normalmente, sozinho. O caçador, ele é solitário. Porém, Jacó, o pastor, a Bíblia diz aqui que nós acabamos de ler, que ele vive nas tendas. Ou seja, ele vive em comunidade. Ele vive com os outros, ele se relaciona. E infelizmente, irmãos, a gente vê muitas vezes pessoas que não se relacionam porque teve experiências anteriores ruins. E forma na sua frente barreiras, sabe? Cresce ali barreiras. Uma autoproteção do coração e da alma. Eu quero dizer para você, pelo poder que é no sangue de Jesus, abaixa a guarda. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? Sobre as muralhas cairão. Oh, queridos, em nome de Jesus, não estamos falando somente das muralhas que o inimigo muitas vezes constrói para que a gente não alcance o nosso objetivo, não alcance o propósito que o Senhor tem conosco. São muralhas que nós mesmos construímos de defesa para que os outros não se aproximem, para que a gente não se relacione. Oh, querido, pelo poder que é no sangue de Jesus, que você seja um destruidor de muralhas. Amém. Em nome de Jesus, que você como Jacó, como Jesus, né? O irmão Gustavo leu aqui agora há pouco. Ele vivia onde? Jesus vivia, comia com as pessoas, se relacionava. E teve ali um que o condenou. Teve um ali que traiu. Teve outros que fugiram. Mas eu gosto muito do texto que lá, quando Jesus começa a ceia, lá está em João 13, e diz o seguinte, que ele, na hora que ele foi lavar os pés dos discípulos, ele falou o seguinte: ele foi, se cingiu com a toalha, tirou a roupa dele, né, a capa e tal, colocou uma toalha ao redor dele. Por que que ele fez isso? Porque ele foi capaz de lavar os pés dos discípulos. Versículo em João 13 lá diz o seguinte: porque ele sabia quem ele era. Então Jesus só foi capaz de agir com humildade e lavar os pés dos discípulos para ser exemplo, porque ele sabia quem ele era. Então você não precisa provar quem você é. Entendeu? Porque às vezes, por causa das dificuldades, a gente quer fazer com que os outros engulam, vamos falar assim, a gente, pela goela abaixo. Não. O pastor, ele semeia, o pastor cuida, o pastor permite que as pessoas acessem a ele. O caçador tem logo lá, né, a flecha, a machadinha e tudo mais, a lança. O pastor, pelo contrário, ele tem um cajado. Né? Qual que é o jeito do cajado? O cajado é assim, né? É uma madeira e lá tem a ponta, serve como defesa, mas também serve o quê? Para pegar a ovelhinha que está fugindo e ó, engastalhar o cajado ali na ovelha e trazê-la para perto. Então, querido, em nome de Jesus, não tenha medo, traga as pessoas para perto de você. Amém? Amém. E eu falei aqui sobre rotina também. Lá na minha creche, eu tenho rotina com as crianças. Eu ia até pôr aí, ia pôr uma foto aí, mas acabei me esquecendo, gente, para variar, né? Mas tudo bem. Então, lá na minha creche tem a rotina com as crianças. E eu vou colocar uma foto aí que eu tenho um cartaz. Tipo assim, coisa por coisa que a gente vai fazer. A gente, agora é a hora de... As crianças chegam, comem snack, depois faz atividade, depois brinca. Tudo assim, as fotinhas. Né? Então, assim, da rotina. Depois almoça, e aí vai no banheiro, faz higiene, tem o soninho da tarde, depois come de novo, tudo fotinha. E por último vai embora. Então, quando você tem uma rotina, não somente lá com as minhas crianças, a rotina, ela combate a ansiedade.
Às vezes as pessoas estão ansiosas porque elas não se organizam nas suas mentes, não têm uma rotina, não têm a mente, o coração organizado. Fica ansioso o que por muitas coisas, e grande parte dessas coisas resolveria com uma agenda, anotando o que precisa fazer. Olha, a rotina, queridos, ela nos traz, trabalha com a gente a obediência. Então tem muito caçador aí, com essa alma agitada, impetuosa, né, que Deus colocou numa rotina, num quadradinho ali, justamente para trabalhar a obediência sua. E trabalhar também um mau comportamento. Tudo isso é o quê? Tratamento do seu, que ele quer você mal? Não. Diga para o teu irmão do jeito que você quer. Deus te quer muito bem. Fala para ele, até nas dores. É para o seu bem. Sabe, amados, eu quero dizer para você que muitas vezes, o que o pastor faz? Ele precisa tomar uma decisão. O caçador, ele fica o quê? Impetuoso e só age. O pastor, ele vai fazer o quê? Ele vai se acalmar, ele vai pedir o quê? Direção de Deus. Como consequência isso, você vai semear e você também vai colher. Então você dá, você semeia, você alimenta e você colhe também. E o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, apóstolo Pedro, perdão, melhor é dar do que receber. Tem também uma pastora muito famosa, pode passar o próximo. Ela diz o seguinte, algumas pessoas têm medo de ter esperança porque elas já foram muito machucadas nas suas vidas. Ou seja, o caçador, a porção caçadora de nós, sempre quer encarar e ver só o pior prognóstico. A pior opção. É isso que o caçador vai pensar dentro de você. Sabe, a situação mais difícil é aquilo que ele vai se deter. Por quê? Porque tem medo de ter esperança. Tem medo de acreditar e depois, por algum motivo, perder aquela situação. Irmão, em nome de Jesus, você pode perder qualquer coisa, mas não perca a esperança, não. Pelo poder que é no sangue de Jesus. Tem jeito, queridos. Tem jeito. Os nossos olhos só precisam se voltar para Deus. O autor e consumador da nossa fé. É tempo, queridos, da gente abrir os olhos e entender que sempre em meio a cada dificuldade tem uma luz ali. Eu quero lembrar aqui e dar um exemplo de um pastor. Na verdade, ele era carpinteiro e ensinou o seu filho Jesus a mesma profissão. José com um coração de pastor, recebeu Maria. De repente, ele vê que Maria estava grávida de um outro homem, entre aspas, né? Outro homem. E aí ele fala o seguinte, o texto fala o seguinte, que ele quis deixar, pode passar o próximo. Ele quis deixar Maria de uma forma sem causar tumulto. Porque, na verdade, o direito dele era pegar Maria, levar na frente, né, dos sacerdotes da cidade dele, e ali eles apedrejarem ela por causa do que era um crime. Mas, porém, ele teve a dignidade, ele teve o equilíbrio de pensar assim, não, vou deixá-la em secreto para não causar dano. Então, o pastor, queridos, muitas vezes prefere perder, porque ele sabe aonde que ele está semeando. Nem sempre, queridos, razão é tudo. Né? Tem gente que fala assim, pelo menos lá na minha cidade tem um ditado assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair depois. Muitas vezes as pessoas ficam desse jeito. E eu quero dizer para você, é melhor ter paz do que ter razão. Aleluia. É melhor ter paz do que ter razão. E Deus te chama para o quê? Equilibrar isso dentro de você. Valorizar as qualidades do caçador, que é aquilo que eu falei, da vontade,
da possibilidade e do desejo de romper com os desafios, mas equilibrar isso com o quê? Com a essência do pastor. Aí em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então a sensatez é algo que a gente não pode perder de vista. E essa sensatez, esse equilíbrio, essa transformação dentro da gente, a gente só aprende com o Espírito Santo. A gente só desenvolve na presença dele. Volto de novo a mencionar a canção que nós ouvimos agora há pouco. À medida que você enche de Deus, à medida que você se enche da graça de Deus, vai ficando muito mais fácil largar a porção caçador e erguer e levantar a porção pastor dentro de nós. Em nome de Jesus, queridos. Olha, e aqui na nossa história de Esaú e Jacó, contrariando a ordem humana, por que acontece? Esaú é o primogênito, então a ele deveria ser dada toda a melhor parte da herança do pai. Então a maior parte de riqueza, de dinheiro mesmo do pai era dada para Esaú. Mas você se lembra que ele trocou o direito de primogenitura pelo quê? Um prato de lentilha. Então ele já não tinha o direito de primogenitura. Então a última coisa que ele teria era a bênção do pai, o qual quem recebeu foi Jacó. E aqui, queridos, ele, no caso agora Jacó, recebe a bênção e recebe a autoridade. Jacó, queridos, Jacó foi aquele que deu origem a todo esse povo que a gente vê por aí, que é o povo de Israel. Então Deus escolheu, olhou para você e falou assim: olha, este pequeno aqui é o que eu quero abençoar. Amém. Deus olhou para você como um vaso mais frágil. Como disse lá o profeta, o menor da sua casa, justamente para que você possa confundir com a graça e o amor dele. Para as pessoas olharem para você e ver que não é pela sua força. Ah, mas eu conheço ali a Delvanda. Como assim? Ela está lá nos Estados Unidos fazendo o que lá? Ela não sabe de nada, não está conta de nada. Não é assim, Delvanda? Que as pessoas olham para a gente, mas aí nós, dentro das nossas impossibilidades, na presença do Senhor, irmãos, meus queridos, o Senhor nos faz crescer, o Senhor nos faz prosperar. E a prosperidade de Deus vem por si mesma, ela não vem debaixo de imposição. Se você continuar olhando a história de Jacó, ele enriqueceu de uma tal forma, de uma forma tão sobrenatural, né, que com relação às ovelhas lá, e aí o patrão dele, que no caso era sogro também, dava as ovelhas pintadas como salário, aí o patrão mudava de novo, agora passava para as malhadas. Isso foi 10 vezes mudando o salário de Jacó, mas todo jeito que Labão mexia, quem era abençoado no final? Jacó. Diga comigo, coração no Senhor. Coração no Senhor. É o que você precisa ter, queridos. Em nome de Jesus. Põe para mim, vamos. Então hoje o Senhor quer despertar você, que você terá porção pastor dentro de você. Nunca você vai perder. Esaú não recebeu herança, queridos. A herança foi para quem? Foi para Jacó, foi para o pastor, foi para o caçador. Então não é pelo tanto que você luta, não é pelo tanto que você faz. Não estou aqui abrindo espaço para preguiça, viu, gente? Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas não é pelas nossas próprias forças, é pelas forças do Senhor em nós. Amém. Pelo poder que há no sangue de Jesus, irmão. O Senhor hoje quer dar ânimo para o cansado, mas também aliviar a alma do ansioso. Lembra dessa parte caçadora? Que muitas vezes a gente quer fazer tudo, estar em todos os lugares, resolver todos os problemas. O Senhor está dizendo para você: acalma, tranquiliza, seja pastor, descanse. Em nome de Jesus, você pode ficar de pé?
Oh, glória a Deus. Queridos, às vezes a gente não entende como é que está a vida, como é que a gente chegou nesse lugar. Mas hoje o Senhor, Ele quer te lembrar que Ele está com você. Aleluia. Oh, glória a Deus, Senhor Espírito Santo, Pai. Nós estamos, Senhor, aqui nessa noite, Pai, prontos para nos entregar. Pronto para baixar as águas.